Olá, pessoal! Hoje vamos de louco nas casas do Triângulo de Água, aquele triângulo que é sempre o mais complexo porque ele é mais profundo. E ele fala de diversos assuntos em cada nível que a gente vai entrando nas casas. Mas aqui o objetivo é a gente fazer um apanhado, um resumo, para vocês terem uma ideia como a gente faz essa interpretação. Vamos então para o louco nas casas 4, 8 e 12, que são casas que estão muito ligadas à alma, aos processos internos, às questões psicológicas, aos nossos inconscientes. São 3 inconscientes que a gente estuda nas casas de água, e também assuntos concretos. A gente fala da casa, da vida, da família, a vida interior. Na casa a gente fala de bens em comum, sexo, coisas que a gente guarda, desejos ocultos na casa 8, magia, profundidade, espiritualidade. E na casa 12 também uma outra espiritualidade, mais ligada à devoção, à entrega. A casa 12 é a casa da síntese, é a casa do karma, e muitas vezes o arcano que cai lá na casa 12 no mandala astrológico, é aquela mensagem do que nós estamos tendo que colher naquele momento da leitura. Então vamos para o louco num tour pelas casas de água. Vamos colocar os equipamentos, escafandro e tudo mais, tem que mergulhar com segurança. Mas é aí que entra a questão. O louco não faz isso. O louco, quando ele mergulha nas casas de água, ele vai de cabeça como em tudo que ele faz. E de forma bem resumida, vamos ver. Na casa 4, o louco vai mostrar um ambiente de família ou muito solto, muito descontraído, ou muito disperso. É aquele momento que a família está completamente desgarrada, pode ter alguém saindo de casa, podem ter pessoas entrando na família, chegando em casa, mas gerando aquele tipo de desorganização, aquele caos que o louco, onde ele está no mandala astrológico, ele gera um caos. Pode ser um bom caos, que é aquele caos que precede algo novo que vai nascer, e você tem que arrumar tudo, mas também pode ser aquele caos que enlouquece a gente. Então, o louco na 4, assim, sentido familiar de casa, ele vai ter esses dois lados, e sempre a gente complementa com os arcanos menores para saber exatamente a direção que aquele arcano maior está querendo dar, mas pode mostrar uma relação familiar conturbada. De qualquer forma, a gente vê muito na casa 4 a nossa relação com as nossas emoções, com a nossa origem em termos de família, o início da vida. Isso, numa leitura mais profunda, psicológica, a gente aborda muito a casa 4 por esse lado. E o louco pode mostrar uma origem de vida muito nômade, onde a pessoa não se fixou em lugar nenhum, onde ela não tinha nenhum tipo assim de porto seguro, e ela se sentindo com medo de se fixar, criar raízes. Aí ela pula de galho em galho, ela muda muito, ela vai buscando diversas possibilidades e não aceita criar um enraizamento, criar um endereço fixo, né, que é aquela questão de louco na 4. Também pode ser apenas um momento que a pessoa de fato está indo explorar o mundo, está saindo de casa. Isso é bem característico de um louco na casa 4. O louco na casa 8, que é uma casa ligada ao sexo, ao poder, ligada ao dinheiro em conjunto com outras pessoas. Exatamente por isso, na casa 8 a gente tem a casa ligada às heranças ou às dívidas. Às vezes a gente herda dinheiro, às vezes herda dívida. Às vezes você se associa com alguém e aquilo gera lucro, às vezes gera perda. Por isso a casa 8 é a casa dessas transformações que a vida gera. E quando o louco está na 8, é um momento que, vamos ver o lado assim, luz, né? O lado luz pode ser um momento que a pessoa está se libertando, libertando de dívidas, libertando de amarras, mas pode ser um momento que ela esteja se desfazendo de sociedades, de associações, porque a casa 8 ela fala daquilo que a gente tem em comum de uma forma mais profunda. A gente se associa na 7, mas a 8 são os bens, são os negócios, aquilo que você vai depois, se não tomar cuidado, criar
brigas, litígios, isso tudo é uma sequência das casas 7, 8 e 9, que a gente vê a historinha sendo contada. Por isso que a abordagem tem que ser mais profunda para a gente poder direcionar para qual lado aquela carta está nos guiando. Mas na 8, ligado aos desejos profundos, isso é muito interessante. Quando a gente analisa a casa 8, a gente analisar sempre o lado dela ligado àquilo que você está desejando, mas é tão secretamente que às vezes nem você se dá conta. Aí o tarô vem e mostra e você tem aquele lampejo, porque ele vai mostrar exatamente o que está lá no seu inconsciente, querendo nascer, precisando ganhar espaço. E o desejo oculto do louco, aqui na 8, é exatamente romper, é buscar alguma coisa bem libertária, é perder a inibição, porque a 8 fala muito também do sexo. E um louco na 8 pode ter várias questões aí. Pode ser aquela pessoa que está no momento querendo experimentar sexualmente. Aí a gente tem que olhar o resto para ver se o resto do mandala autoriza. Porque eu digo autoriza é assim, se a sua consciência autoriza a sua casa 8. Por isso que eu disse no início, as casas de água não são tão simples assim de a gente analisar. Se eu tenho um resto de mandala muito travado, muito reprimido, esse louco na 8 é um super desejo de eu experimentar o novo, de eu me libertar, seja sexualmente, seja financeiramente, mas o resto não está permitindo. Aí a pessoa fica, às vezes, até com um impulso destrutivo em relação à vida, porque ela não está conseguindo dar passagem àquele louco. Não se esqueçam que o que cai nas casas de água está num estado embrionário, como uma gestação, tanto na 4, quanto na 8, quanto na 12. As 3 vão dar passagem à luz das casas de fogo que vem a seguir, 1, 5 e 9. Então, tudo que está ali nas casas de água, a gente ainda não sabe, mas sente. A gente ainda não percebe, define, mas aquilo está ganhando força, como uma semente que está pronta para irromper. Pode irromper ou não, pode eclodir ou não, mas a energia existe. Se você não usa, ela pode se voltar para a autodestruição. Então, por isso que o louco na 8 muitas vezes vai ser aquela pessoa que se autodestrói, que busca situações ligadas a drogas, ou a anestesia, ou a excesso de sexo, tudo num lado assim muito descontrolado, que é a maneira do louco seguir na vida. E ela pode ser engolida por esses processos todos. De qualquer forma, o louco na 8 pode mostrar a pessoa muito vulnerável no plano oculto. Isso energeticamente, se a pessoa estiver analisando alguma coisa ligada à magia, ao ocultismo, é uma carta perigosa, porque na casa 8 a gente tem que entrar com muita proteção, com uma egrégora bem estruturada. Caso contrário, você fica presa fácil de energias que podem ser obsessores, se for num ponto de vista espiritual, energias psíquicas, se for de um ponto de vista psicológico, pela vulnerabilidade aos ambientes, às energias intrusas. Por isso que um louco de 8, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que se envolve. Aí, às vezes, ela vai fazer uma prática espiritual de brincadeira, ou por curiosidade, ou porque está sem o que fazer. Não pode, não pode. Ela vai carregar alguma coisa ali com ela. Dentro daquela visão que eu falei com vocês no outro vídeo, para a gente poder aprofundar ainda mais, isso a gente faz do curso avançado, que vai começar dia 8 de maio, o louco na 8 está dentro do mandala do diabo. Quando a gente quer saber um pouco mais, a gente vai observar da onde vem esse louco. E o mandala do diabo tem um louco na 8. Então isso pode ser aquela magia intensa em busca do poder, a busca do poder de forma sedenta e descontrolada. E quando recebe, sobe a cabeça e gera na vida uma situação bem tensa. Por isso é uma carta que requer cautela e ser muito bem direcionada quando ela sai na casa 8. Voltando lá na casa 4, o louco na 4 está dentro do mandala do sol. Lindo, né? Isso pode ser o lado bonito. Mandala do sol é aquela coisa assim, como é sua família? Ah, é muito louca, é muito divertida. Minha família é aquela caixinha de surpresas e cada hora a gente está num lugar. Então esse é o lado bom de um louco na 4 quando é bem vivenciado. E na casa, talvez a mais complexa da gente analisar, o louco na casa 12, ele representa a energia da síntese daquele momento da pessoa. Então pode ser aquele momento, ela está tendo que trabalhar muito esse louco, porque é o que ela está colhendo.
Então ela está colhendo um louco de karma. Isso tem várias questões, né, gente? Porque pode ser assim: eu posso estar colhendo um louco na sua versão mais 22, mais plena, aquele que é senhor da sua jornada. Então é um momento assim de muita libertação, de muito despojamento. O louco tem muito a ver com a casa 12, porque ele tem muito a ver com Netuno na astrologia, com peixes. Então você fala desprendimento, caridade, despojamento, aquela pessoa que age de uma forma totalmente sem esperar nada em troca, como no Karma Yoga, ação desprovida de resultado. Eu ajo pelo coração, pela intuição, pela minha vontade, por compaixão. Aí o louco na 12 fica lindo, é um momento assim de se libertar. Pode ser também um momento de se libertar de padrões de karma. Isso tudo a gente vai ver com análise do resto da mandala e também com arcanos menores em cima. Uma libertação de padrões kármicos, de coisas que às vezes a gente vem arrastando correntes e chega o louco na 12. Lindo, você se liberta. A gente faz sempre um estudo com as 3 casas juntas, porque elas têm uma relação 4, 8 e 12, para poder saber exatamente também certinho sobre essa direção da 12. E dentro dessa visão benéfica do louco na 12, é aquele potencial que você vem cultivando e logo virá a luz, porque o que está na 12 nasce em algum momento. E quando ele já está na 12, já está quase pronto para nascer. No lado negativo, pode ser um resgate de karma mais difícil. Um resgate de karma ligado à confusão, a pessoas bastante instáveis, inconsequentes, a vida saindo do nosso controle e você não tendo muita condição de mexer nisso. E exatamente aí, eu sempre uso a casa 12 também como um arcano de conselho. Já que é o seu karma, aceita, entende o arcano. É algo que está dentro de você querendo conversar. Mais do que em qualquer outra casa, o arcano que está na 12 é aquele que quer naquele jogo que a gente dê uma atenção a ele. É um lado nosso que foi negligenciado, que foi removido, excluído. E quando ele sai na 12 é como se ele falasse: deixa eu participar desse círculo, deixa eu entrar nesse jogo, nessa festa. E se a gente nega, é mais difícil. Quando a gente faz leituras de vidas passadas, é lindo, aí a gente vê muito essa conexão do louco na 12, mas aí não só o louco, os arcanos na 12, mas isso aí seria algo mais profundo, é outro tópico, mas é muito bonito para a gente poder entender que simbolismos de vidas anteriores ou até futuras vem agora nesse jogo conversar com você. Mas aí a gente faz uma correlação com outras casas. E também a casa 12 fala de como você vivenciou a vida intrauterina. Então, a gestação da sua mãe, tudo que ela deixou está na casa 12, mas aí é uma abordagem psicológica. Então, a gente tem várias possibilidades com o mandala. Eu posso fazer um jogo somente para uma análise psicológica. Isso é muito rico, muito profundo. E tudo isso não é feito de forma isolada. Tanto a leitura kármica quanto a leitura psicológica do mandala, a gente faz correlações para conversar com as cartas dentro daquele jogo. É isso, saudações cristalinas, cósmicas, arcanas e muito loucas! Arro!